O áudio que vocês vão ouvir agora é parte do podcast Xadrez Herbal. Caso vocês queiram ouvir mais sobre esse assunto e outros temas de política internacional, é só ir em xadrezherbal.com. Bem, passemos agora para o match no qual eu e o Felipe observaremos o movimento dos jogadores no sempre complicado tabuleiro do Oriente Médio. Torcedor com bandeira da Palestina invade campo durante partida da Copa do Mundo. Aqui a gente vai de novo, repercutir alguns eventos políticos, ligados com a política, questões culturais aí na Copa do Mundo. E depois a gente vai aproveitar e fazer um breve giro pelo Oriente Médio, começando pelo incidente entre a partida entre Tunísia e França, quando a Tunísia venceu a França, inclusive, aí teve o gol anulado postumamente, e aí a discussão que o juiz teria reiniciado o jogo, então não podia anular o gol, e blá blá blá. Enfim, o fato é que, por volta dos 25 minutos do segundo tempo, um homem invadiu, um torcedor da Tunísia, invadiu o campo com uma bandeira da Palestina. E alguns jogadores da Tunísia tentaram impedir que o cara fosse arrastado ali pelos seguranças, e boa parte da torcida tunisiana, inclusive, se entusiasmou com a presença dele. Primeiro porque o cara era um acrobata, o cara deu uma cambalhota, um mortal no meio do gramado e tal, e pelo fato de que ele estava com a bandeira. E aí, esse acaba sendo talvez o primeiro tema da gente conversar um pouco, que é sobre a questão da Palestina e também a presença de torcedores de origem, que são judeus de outros países, também veículos de imprensa israelenses no torneio, e acaba sendo um fenômeno muito interessante, muito curioso, que é o seguinte: nós tivemos diversos episódios, diversos relatos, inclusive, de mensagens de torcedores árabes, de delegações de atletas em apoio à Palestina. Lembrando que é a primeira Copa do Mundo realizada em um país árabe, Isso. Então, essa está sendo uma questão bastante presente, inclusive com hostilizações a veículos de imprensa israelenses. Exatamente. Então, essa é uma coisa interessante, meu caro Matias, que assim, teve algumas threads no Twitter, compilando esses episódios de algumas hostilidades, e aí teve uma outra thread mostrando episódios de... E na maioria dos casos, só para pontuar, são torcedores que são abordados por profissionais de imprensa israelenses que acabam ignorando o interlocutor quando sabem da procedência do... Não teve nenhum episódio de violência. Nunca teve isso. É mais uma questão de vamos dizer, de ghosting. Teve um torcedor do Marrocos que o cara virou e falou assim, em Israel, o cara, no Israel, Palestine. Mas o que é interessante é que mais de um episódio teve equipes de imprensa israelenses que foram autorizados a entrar no Catar. Inclusive, a gente mencionou que voos para o Catar podiam fazer escala ou conexão em Tel Aviv, mesmo o Catar e Israel não tendo relações, não terem relações diplomáticas oficializadas. Então, teve vários episódios de imprensa israelense querendo fazer matérias com torcedores de países que normalizaram as suas relações com Israel, especialmente do Marrocos. E aí o contraste é muito interessante, porque os governos oficializaram suas relações com Israel, mas isso, pelo menos não ainda, no mínimo não ainda,
mudou o comportamento social, mudou o comportamento das pessoas em geral. Então teve, tinha torcedores do Catar, torcedores do Marrocos, que simplesmente, como você mencionou, não interagiam, ou então agitavam bandeiras palestinas, muitas bandeiras palestinas nos estádios. Então, e isso que você mencionou é muito interessante, porque mais de uma vez teve jornalista israelense querendo fazer matérias nessa temática, tipo, os torcedores do Marrocos, país que normalizou suas relações com Israel. E os caras, tipo, não, sai daqui, eu não quero falar com você, sai de Israel, não quero, sai daqui. Então, isso é uma coisa. Outro episódio interessante foi que, em relação a torcedores do Irã, nós tivemos dois comportamentos diferentes. Teve um episódio em que torcedores do Irã não quiseram falar com jornalistas israelenses, pelo menos um que eu vi, e teve outro em que... E só um parênteses, os torcedores do Irã têm evitado dar entrevistas ao máximo, né? Inclusive tem um vídeo da jornalista brasileira Domitila Becker, que está no Catar, que é bem forte nesse sentido, né? De torcedores iranianos que, enquanto estão dando entrevistas, são vigiados, enfim, toda essa questão, né, de controle do regime fundamentalista para com os torcedores que atravessaram o Golfo Pérsico. Mas teve um episódio em que torcedores do Irã interagiram positivamente com um jornalista israelense. Eu vi pelo menos um. Até porque fizeram uma thread resposta também, mostrando interações positivas, mas em um número bem menor, né? Então, assim, essa tem sido uma questão muito curiosa, e você mencionou bem, né? Especialmente da interação com torcedores em imprensa, né? E também essa presença muito grande de bandeiras da Palestina entre torcedores, nos estádios, com manifestações a favor e tudo mais. E aí, talvez o ápice, né, dessa questão tenha sido esse torcedor tunisiano que invadiu o campo com a bandeira da Palestina, como uma forma, inclusive, né, de chamar a atenção para o assunto. E ele não foi o único torcedor a invadir um campo, também no jogo entre Portugal e Uruguai pelo grupo H, na segunda rodada. Um ex-jogador italiano, isso que é a ironia, né? Já que a Itália... Estão falando que ele foi o único jogador italiano a pisar nos gramados catarianos. Mas ele já é conhecido, né? Ele invadiu o campo aqui no Brasil. No Brasil, na Copa de 2014, né? Num jogo, inclusive, na Fonte Nova, no 2 de julho, né? Que é uma data muito importante na Bahia. E ele acabou aproveitando para fazer 3 protestos ao mesmo tempo, né? Contra a homofobia, pela liberdade das mulheres iranianas e contra a guerra na Ucrânia, né? Ele que, apesar de ser italiano, tem tatuado no seu braço esquerdo o Trizub, né? Que é um símbolo nacional ucraniano. Isso, é o tridente do Vladimir. Que muita gente repercutiu como sendo um símbolo neonazista. A gente já fez essa correção aqui, né? Que é um símbolo apropriado, né? Pelos nacionalistas. Ele não é um símbolo neonazista, né? Ele é um símbolo nacional ucraniano. Ele antecede Mas claro que movimentos chauvinistas ucranianos se utilizam dele, né? Como o Provi-Sector, traduzindo, né, o setor direito, né? E ainda, né, um pouco sobre a questão da Palestina, vamos lembrar que teremos um país árabe, né, nas oitavas de final, Marrocos, e um jogo que também, assim, né, todo mundo que gosta da conexão entre futebol e política, e novamente agradecemos todo mundo que repercutiu nosso trabalho, agradecemos o pessoal da live do Casimiro, inclusive, né, que recomendou Fronteiras Invisíveis do Futebol. Fica aqui o agradecimento nominal ao Andrei Heitok, peço desculpa se a pronúncia estiver incorreta, mas @ né, _ Andrei Ray. E teremos um Marrocos e Espanha,
né? Assim, E assim, Marrocos e Espanha, 2 dias depois, né, que diversos veículos de imprensa divulgaram que ambas autoridades dos países tiveram responsabilidade na tragédia de Melilla em junho deste ano. Isso, né? Que é quando milhares de pessoas tentaram entrar, né? Melilla e Ceuta são 2 enclaves espanhóis no continente africano, que o Marrocos, inclusive, né, reivindica a soberania sobre esses territórios. Temos a questão do Saara Ocidental. Recentemente, um dos principais líderes sarauis foi se tratar em Madrid, né, e aí o Marrocos não gostou muito. Então, o Marrocos ofereceu asilo ao Carles Puigdemont, né, o Harry Potter da Catalunha. E tem uma outra do Puigdemont agora, porque o Mariano Rajoy tá com uma coluna no diário... Lembrando, o Mariano Rajoy é ex-premier da Espanha conservador. E que justamente o Puigdemont foi acusado durante o seu governo, né? E o Mariano Rajoy está com uma coluna no periódico El Debate, e ele escreveu, né, depois do empate entre Alemanha e Espanha, que Alemanha me dio la razón, assim como o Macri, né, colocando os alemães num pedestal. E depois da eliminação alemã, o Puigdemont tirou uma onda com o Rajoy. Mas nenhum dos dois pode falar muito, porque a gente está até aqui conversando, eu suspeito do empenho espanhol aí no jogo contra o Japão. A Espanha tem um caso famoso, que a Espanha na Olimpíada, né, no basquete masculino olímpico, né, também não foi muito firme ali para evitar os Estados Unidos no chaveamento, mas enfim, comentários à parte, né? Então, novamente, agradecer o pessoal da live do Casimiro e todas essas conexões entre política internacional e futebol. E assim, o jogo Marrocos e Espanha vai ser muito interessante, assim, sabe? Se eu pudesse, eu chegava lá, eu podia do gramado e falar, o seguinte, quem ganhar leva a Ceuta, tá? Quem ganhar fica com Ceuta. Brincadeiras à parte, a gente vai ter um país árabe nas oitavas, então essa questão da Palestina ainda deve se fazer presente nos próximos jogos. E, por outro lado, meu caro Matias, nós também temos torcedores judeus dizendo que o Catar, lembrando, né, semana passada, retrasada, né, semana passada, né, a gente comentou, né, do Catar, que havia prometido, né, que poderia ter bebida alcoólica nos estádios da Copa, e em cima da hora falou, não vai ter, ponto final. E as autoridades catares teriam voltado atrás também na promessa de que poderia ter comida kosher, né, no contexto da Copa do Mundo, né? Então, essa denúncia foi feita pelo jornal Jerusalem Post de Israel, que é um jornal conservador de Israel, tá? É importante mencionar isso, e afirmando que o Catar teria, né, não cumprido essa promessa, sendo que as cozinhas kosher seriam supervisionadas pelo rabino Mendy Shitrik, né, de Istambul, que é secretário-geral da Aliança de Rabinos em Países de Maioria Muçulmana. Tá? Então, enfim, o Catar não teria cumprido essa promessa também, não colaborando, né, mas que está também ligada, conectada a essa questão da Palestina e essa questão dos países árabes com Israel, mesmo habitantes de países que normalizaram as suas relações com Israel, né? Lembrando que o primeiro país árabe a normalizar essas relações foi o Egito, e o Egito, por uma infelicidade do destino e pela proporção, né, pela desproporção de vagas na Copa do Mundo, acabou ficando de fora do torneio, né? Porque, afinal, é importante que países como... Eu não vou falar nada, eu não vou comprar essa briga, a FIFA já vai aumentar mesmo o número de países, enfim, né? Mas... Então, aí essa é a questão, né, o episódio da invasão do gramado com a bandeira palestina. Aí nós também tivemos outros episódios, né, começando pelo fato de que, no último sábado,
a FIFA afirmou que abriria uma investigação contra a Sérvia por conta do episódio do vestiário que você comentou no nosso programa passado, né? Lembrando, após o jogo contra o Brasil, a seleção da Sérvia publicou uma imagem do vestiário com uma bandeira, né, que retratava ali o contorno do território do Kosovo, com as cores sérvias por cima, né, e o slogan sem redição, né, como uma prévia do jogo contra a Suíça. E o Leandro Stein, né, no podcast que a gente tem feito diariamente aqui na Central 3, em parceria com a Trivela, disse que o responsável pela bandeira foi o defensor Milos Verhovic, que é nascido na Suíça. E, né, lembrando, a Suíça tem muitos jogadores de origem balcânica, especialmente de origem albanesa kosovar, né, especialmente o Xhaka, que é nascido na Suíça, filho de albaneses kosovares, e o Shaqiri, que nasceu no Kosovo, mas foi com a família para a Suíça quando ele tinha 1 ano de idade, né? Isso foi tema, inclusive, da minha coluna de hoje na Gazeta. Para quem quiser ler, eu fiz ali um breve retrospecto, né? Então, assim, tem um retrospecto em um só lugar. E hoje, né, a Suíça ganhou da Sérvia. E só para pontuar, né? O Shaqiri, ele nasce no Kosovo, mas ainda era Iugoslávia. Né? Ainda era Iugoslávia. Que ele nasceu no final de 91. Nasceu no território do Kosovo, né? Lembrando que o Kosovo era uma província autônoma da Sérvia. Né? Então isso é interessante de mencionar também, porque às vezes se fala, não, porque o Kosovo era dominado e tal. A Sérvia tinha, durante a Iugoslávia, a Sérvia tinha 2 províncias autônomas. Kosovo, por conta da minoria albanesa, e Vojvodina, ao norte, por conta da minoria húngara. Né? Inclusive, um pedaço da Sérvia está naquele mapa da Grande Hungria que o Orbán adora exibir por aí, né? Com territórios da Romênia, da Eslováquia e da Ucrânia também. E só falando, né, do jogo em si, né, porque a gente está gravando horas depois, né, desse confronto entre Suíça e Sérvia, no qual a Suíça acabou ganhando e o Shaqiri participou dos 3 gols helvéticos. O treinador da Sérvia, o Stojkovic, na comemoração de um dos gols, aparece a leitura labial dele se referindo a siptar, que é um termo pejorativo em relação aos albaneses, né? É um termo racial, né? É um termo racista, melhor dizendo. E, inclusive, agradeço ao ouvinte, né? O João 123, que Força Revolucionária Galocura, imagino que seja atleticano, que nos marcou, né, nessa tradução, né, em relação à leitura labial do Stojkovic. É mais ou menos algo como... que é um termo que hoje é obsoleto, né? Mas é mais ou menos como você se referir a um muçulmano como sarraceno. Né? Um termo que é, né, pejorativo, é um termo claramente pejorativo. Né? E a Suíça vai enfrentar Portugal na próxima fase depois desse resultado. Né? No dia 28, melhor dizendo, o Irã solicitou que os Estados Unidos deveriam ser retirados da Copa do Mundo, porque a Federação dos Estados Unidos, ao postar, né, nas suas redes sociais sobre os jogos, postou a bandeira do Irã sem os grafismos islâmicos da bandeira. Né? Postou apenas uma bandeira com 3 faixas, né? Verde, branco e vermelho. Que poderia se confundir com a bandeira da Hungria. E o Irã afirmou que isso, né, era descaracterizar o símbolo nacional de um adversário, o que, pelas regras da FIFA, é punível com a expulsão de um torneio. A Federação dos Estados Unidos afirmou que queria prestar solidariedade aos manifestantes no Irã e a FIFA não se pronunciou. Né? O Irã foi eliminado e os Estados Unidos vão pegar os Países Baixos nas oitavas de final. E na coletiva de imprensa, na véspera do jogo, um repórter iraniano se incomodou que o capitão dos Estados Unidos, o Tyler Adams, pronunciou de forma equivocada o nome do país, confrontou ele, né, falando que ele como um jogador, como o Tyler Adams, enquanto um atleta negro, se sentia representando um país
cuja discriminação é conhecida mundialmente, né? E o Tyler Adams se desculpou, mas falou, né, que a discriminação ela ocorre em qualquer parte do mundo e que o papel dele, né, enquanto atleta e cidadão, é que isso essa situação ela se resolva a cada dia, né? Então acabou saindo por cima dessa situação, né? Aí no dia 29, uma notícia que você trouxe, meu caro Matias, e porque eu particularmente não tinha prestado atenção nisso, nós tivemos o jogo entre Croácia e Canadá. E o goleiro do Canadá se chama Milan Borjan. Né? Como o nome deixa claro, ele tem origem balcânica, mais precisamente a família dele é de origem sérvia, de uma região que, embora tivesse boa parte de população sérvia, é uma região hoje parte da Croácia. E a família dele deixou a região em 1995, durante a Guerra Civil da ex-Yugoslávia, justamente, e existe, né, a questão de que as pessoas, os sérvios dessa região onde a família dele residia, fugiram em tratores. E aí torcedores croatas, né, a Croácia venceu o Canadá por 4-1, levaram uma bandeira de uma empresa que é fabricante de tratores, né, a John Deere, não é Jabá, enfim. Que inclusive tinha um time de futsal na cidade de Horizontina, na fronteira do Brasil com a Argentina. Nossa, sério? Sim. Não sabia disso. Cidade de Gisele Bündchen. Meu Deus, você está uma máquina hoje. Inclusive detalhe, o goleiro do Canadá joga no Estrela Vermelha, de Belgrado. Mas é muito doido, a trajetória dele é muito doida, porque ele começou a jogar na Sérvia, depois no Canadá, passou por Boca Juniors, Nacional do Uruguai e River Plate, nas categorias de base, se profissionalizou pelo Quilmes, e daí fez carreira em clubes do leste europeu, né? Até chegar no Estrela Vermelha, que é o principal clube sérvio. E escreveram na bandeira do fabricante de tratores, né, Knin 95, né? Knin a região, 95 o ano, né, quando a região foi tomada pelos croatas, né, ou retomada, vamos dizer, os nacionalistas croatas. Então, assim, é uma bandeira com um claro teor nacionalista, um claro teor ofensivo, e como você mencionou, ela tem né, sim, ela é muito específica, né? Uma pessoa que olha aquilo não vai entender direito do que se trata, mas é uma provocação muito clara ao goleiro do Canadá. Ele provavelmente entendeu, né? E até teve uma atuação bastante ruim, né? Então não sabe também qual o peso dessa provocação. E a Croácia vai ser investigada pela FIFA e não vai dar em nada. Né? A Croácia que vai pegar o Japão nas oitavas de final, e o Canadá foi eliminado, até porque o Canadá é um time muito ingênuo, né, por assim dizer. Corre muito, tem outro que joga bola, mas... Um time muito jovem também, né? Um time muito jovem. Tirando o goleiro, que é bastante experiente, o resto... É um time com uma idade média baixa. E o Canadá não tem vaga garantida na próxima Copa, nenhum né? país cede. Mas vai aumentar as assim, vagas da CONCACAF. Você tem risco. Eu acho que é muito difícil o Canadá ficar de fora. Mas, enfim. O Canadá que, inclusive, acabou marcando seu primeiro gol em Copas do Mundo, anotado pelo Alphonso Davies, justamente nesse jogo contra a Croácia. Ele que já tinha perdido um pênalti. E o Alphonso Davies, que a gente já repercutiu aqui, de família liberiana, né, e que se refugiou no Canadá. E nas redes sociais, Felipe, o pugilista mexicano Canelo Álvares, ele caiu num fake, né, de uma conta falsa do Lionel Messi, no qual tinha uma camisa da seleção mexicana sendo utilizada como um esfregão. E ele acabou entrando nessa pira, né, reclamando do Messi e tudo. Só que depois criaram uma fake a partir dessa discussão do Canelo Álvares com a Cristina Kirchner. Criaram essa fake news e um jornalista de oposição, o Eduardo Feynman, retuitou isso, né? Como se fosse algo verídico, que a Cristina Kirchner estaria batendo boca com o pugilista mexicano e ele teria chamado ela de velha corrupta.
além de mandar a mãe dela para aquele lugar. Tudo isso a partir de um perfil fake do Messi. Do Messi. O Canelo Álvares caiu nessa pilha e o jornalista caiu na pilha que criaram em cima disso. Que beleza. Copa do Mundo é essa festa bonita, né? que une os povos. Eu lembrei de uma história, nada a ver para os nossos ouvintes, mas o Snoop Dogg, ele não tinha Twitter, um negócio assim. E tinha um outro rapper, e aí um perfil fake do Snoop Dogg ficou provocando esse outro rapper, que eu não vou lembrar o nome, e aí o perfil desse outro rapper respondeu tal, e aí começou aquela história de que teria uma feud, né, entre os dois, e aí o Snoop Dogg falou, não, vou procurar o cara pra me desculpar, tal, e aí ele foi na nightclub, que o cara era dono, tal, e infelizmente eu não me lembro outro rapper, vou chamar ele de João, vai. Aí o Snoop Dogg foi lá na nightclub que o João era dono, falar, pô, João, tal, sobre aquelas coisas na internet, então não fui eu, é um perfil fake, eu não tenho Twitter, tal. E aí o João respondeu, do que você tá falando? Eu também não tenho Twitter. Então, tipo, eram dois fakes brigando entre si e uma galera acreditou. Pô, e criou mídia em cima. Imagina a merda que podia dar, né? Pois é. E é isso que dá, né? Agora verificar qualquer um. Né, seu Elano? Imagina se fosse um fake do Sud Night. Poxa. Mas, voltando aqui para política, meu caro Matias, e da Copa do Mundo, o chefe do comitê organizador da Copa do Catar, o Hassan Al-Thawadi, desculpem, ele disse que entre 400 e 500 trabalhadores estrangeiros morreram nas obras dos estádios na Copa do Mundo. Tá? Ele falou isso numa entrevista com o jornalista britânico Piers Morgan, né? Um jornalista que muita gente deve... O amigo do Cristiano Ronaldo. Assim, aquela coisa, você não sabe o nome dele, mas você sabe a cara dele. Você sabe a cara de panaca dele. E claro, isso é um número muito menor, né, do que aqueles especulado. 6 mil, isso, na reportagem do Guardian. Mas... enfim, aqueles 6 mil não é que esse número não existe. O próprio Qatar reconhece que é o número de trabalhadores estrangeiros mortos num período de 10 anos. Isso. Esse número existe, mas não são ligados diretamente às obras. Então agora o Qatar está colocando, né, os pingos nos is em relação ao número de mortos nas obras, e daí sim, a gente colocando em perspectiva, é um número bastante alto se comparado a outros mega eventos. Exatamente. Primeiro, ainda é um número alto pra caramba, pra não usar outra palavra, e segundo, quando teve aquela reportagem do Guardian, o comitê de organização, no ano passado, havia dito que tinha 3 mortes oficiais ligadas aos estádios. Então assim, eles foram de 3 para 500. Ou seja, aí entram as críticas que aquela matéria do Guardian fez e que a gente repercutiu aqui no Fronteiras Invisíveis do Futebol sobre o Qatar, que era, o grande problema é que você não tem investigação, você não tem inquéritos, muitas vezes você não tem sequer a necrópsia. O cara morreu, de Bangladesh e tal, pronto, beleza, tá aqui, pronto, assina o papel e tal, acabou, morreu, nossa, que pena, já foi, né? Você não tinha sequer uma investigação, se era uma morte decorrente de más condições de trabalho, enfim, se era uma morte evitável, todas essas coisas. Né? Continuando, né? Outras 2 notícias ligadas à política e futebol e Copa do Mundo. Primeiro... Não vamos falar de pendrive, né? Não, a gente não vai falar de pendrive, até porque eu assino o Dropbox. Aí quando eu preciso mandar um vídeo, mesmo coisa grande pra alguém e tal, dá pra usar o Dropbox, você manda por link. Tem gente que usa o Google Drive. Você usa o WeTransfer. Nada disso é jabá, tá, gente? Mas se essas empresas quiserem fazer propaganda, assim, não tem problema nenhum, tá? A gente faz propaganda do WeTransfer, do Dropbox. E lembrando que a cerimônia de abertura da Copa do Catar já foi esvaziada, e depois da cerimônia de abertura da Copa do Catar, pouquíssimas lideranças internacionais estiveram lá. Só o Jorge Weah continuou, porque ele tá vendo o filho dele. Porque ele tá vendo o filho dele, as lideranças catares, claro, e o príncipe da Espanha, o filho do matador de elefantes, foi assistir Espanha e Alemanha. Foi isso. Então assim, tenho que explicar a situação no Brasil, então vou levar o pendrive para um cara vestido de taça.
né? E aí apareceu, né, na live do Casimiro, aí apareceu no Jornal Nacional e quem quiser acreditar, acredita. E só agora você citou, né, o filho do matador de elefante. Pensei que você falou agora que você tem o Homem-Taça. Não. Que estava, né, e nas arquibancadas, nesse jogo, foi vista, né, uma bandeira do batalhão Azov, né? Ah, que bonito. Então, assim, você sem querer fez um belo gancho. Acabei lembrando agora e tem a ver com a próxima notícia. Pois é, porque algum tempo atrás, né, você trouxe a informação de que Portugal, né, e Espanha, que são pré-candidatos a sediar a Copa do Mundo de 2030, haviam incorporado a Ucrânia na sua candidatura, até como um gesto de solidariedade ao país. E o que aconteceu essa semana? O presidente da Federação de Futebol da Ucrânia e o secretário-geral da federação foram presos, tá, por desvio de dinheiro e lavagem de dinheiro, denúncias ligadas à construção de uma fábrica de grama artificial. Tá? Eles teriam desviado cerca de 26 milhões de hryvnias ucranianas, o que dá aí mais ou menos uns 800, 900 mil dólares. Tá? Eles foram presos, não podem sair da capital Kiev, e isso muito provavelmente vai prejudicar, né, a eventual candidatura, mesmo que simbólica, da Ucrânia para ser uma das sedes da Copa do Mundo de 2030, que tem que ser na América do Sul por conta do centenário da Copa. E a outra notícia ainda... E não mexam no estádio centenário, ele está pronto para receber. Não, tem que ficar padrão FIFA. Tem que virar Arena Centenário. Nossa. Fala... Não, Arena Conaprole Centenário, amigo. Aí eu vou. Aí eu vou. E também, ainda no contexto da Copa do Mundo, e uma questão importante, né? A Stephanie Frappart tornou-se a primeira mulher a ser árbitra, né? Ela que é francesa, ser árbitra em um jogo da Copa do Mundo de futebol masculino. Né? E também tivemos o primeiro trio de arbitragem completamente feminino para o jogo Costa Rica e Alemanha. Que foi uma doideira. Não tem relação com o trio de arbitragem. O jogo foi muito doido. Porque ninguém esperava que o Costa Rica ia meter 2-1, não chegar a meter 2-1 na Alemanha. Teve aqueles 3 minutos que quem viveu aquilo... Foi um momento mágico. Foi um momento mágico. Costa Rica e Japão estavam eliminando a Alemanha e a Espanha. Pois é. Saindo da Copa do Mundo, né, saindo da política da Copa do Mundo, né, algumas notícias do Oriente Médio, começando pelo próprio Catar. Né, meu caro Matias Jaqui. Pouco tempo depois da invasão da Ucrânia pela Rússia, o premier da Alemanha, né, o chanceler da Alemanha, né, Olaf Scholz, viajou até o Catar para negociar um acordo de fornecimento de gás, e o acordo foi finalmente fechado, foi publicado, né, nessa última terça-feira. Tá? Ele vai durar 15 anos. Não foram fornecidos valores, ele vai começar, as operações vão começar em 2026, ou seja, 15 anos após 2026, e vão construir um terminal para gás natural liquefeito em Brunsbüttel, tá? Já que o transporte será feito por navio. Tá? Não teremos, pelo menos não nesse momento, a construção de um gasoduto que liga o Catar à Europa, embora eu não duvide que isso aconteça em algum momento. O problema é conversar com os vizinhos, né? Porque o Catar é um país isolado. Então, para você construir um gasoduto que liga o Catar à Europa, você tem que passar por, no mínimo, a Arábia Saudita, mais um outro país. Né? Aí nós temos o projeto conjunto entre Israel e Egito. Egito e Catar não são exatamente os melhores amigos. Israel e Catar não têm boas relações. Mas assim, pensando em grana, né, um gasoduto que ligasse o Catar até o Egito, passando pela Arábia Saudita, do Egito ligasse a Europa, levaria muita grana para todos os envolvidos. Mas, né, nem sempre você quer que o outro tenha grana também. Do Catar nós vamos para a Palestina.
né? Com duas notícias. A primeira delas é que no último dia 29, tá, segundo a Associated Press, 5 palestinos, né, morreram em eventos na Cisjordânia e uma soldado israelense foi ferida. Tá? Dentre os 5 palestinos que foram mortos, 2 deles seriam, segundo as autoridades israelenses, morreram no campo de Jenin, eram ligados à Jihad Islâmica Palestina, tá? Que é o grupo que foi protagonista das mais recentes escaramuças na faixa de Gaza. Da Palestina, nós vamos para Israel, tá? Com 3 notícias. Uma delas é dupla, uma delas a gente vai falar de Israel e cinema. Por quê? O governo israelense criticou a plataforma Netflix. A locadora vermelha. A locadora vermelha. Essa é do Jovem Nerd, viu? Não sou eu o criador. Por lançar o filme jordaniano Farha, tá? Farrha, que é um filme jordaniano que venceu o Festival Internacional de Cinema do Mar Vermelho e é a candidatura jordaniana para o Oscar de 2023. E é um filme que se passa durante a Nakba, né, que é o termo árabe, que significa tragédia, para o que os israelenses chamam de guerra de independência. Né? O governo israelense disse que isso cria uma falsa narrativa e incita a violência contra judeus, contra soldados israelenses. O ministro da Cultura de Israel, o ministro demissionário da Cultura, né, porque daqui a pouco nós teremos o novo governo Netanyahu, disse inclusive que o filme mostra mentiras e que é uma desgraça, tá? E a outra notícia não tem ligação direta com Israel, mas tem ligação com o cinema. Nesse programa a gente não vai ter nenhuma notícia indiana, né, específica da Índia, então eu coloquei essa notícia aqui porque eu achei interessante, que é o seguinte: o Festival Internacional de Filmes da Índia, né, tem como um dos seus mediadores de painéis e um dos seus curadores um diretor israelense, não um cineasta israelense, chamado Nadav Lapid. E ele criticou o fato do festival ter incluído o filme chamado The Kashmir Files, né, ou seja, os arquivos da Caxemira, dizendo que é um filme vulgar, de propaganda nacionalista e que incita a violência, porque é um filme que recebeu apoio, né, do BJP, o Partido do Nacionalismo Hindu, partido governista indiano, que é um filme que retrata episódios de violência contra hindus na Caxemira, no final dos anos 1980, por, né, pessoas muçulmanas cometendo episódios de violência contra pessoas hindus na região da Caxemira. E muitas pessoas argumentam que o filme é uma propaganda nacionalista no contexto ali da diminuição da autonomia, né, retirada da autonomia da Caxemira indiana. E o diretor, né, esse diretor israelense, o Nadav Lapid, fez esse comentário. E, por sua vez, a organização do evento e integrantes do governo indiano criticaram as declarações, ao ponto que o embaixador israelense na Índia teve que pedir desculpas, né, afirmando que era um comentário indevido sobre assuntos internos indianos. A próxima notícia israelense é o fato de que essa semana o Benjamin Netanyahu adicionou mais um partido no seu acordo. No caso, o Partido do Sionismo Religioso. Tá? Como o próprio nome do partido diz, né? É um partido religioso de extrema-direita em Israel e que vai, inclusive, rodar com o Likud, o Ministério das Finanças, né? Que é um dos ministérios mais importantes do governo israelense. E, finalmente, o governo israelense anunciou hoje que pretende deportar o advogado palestino com nacionalidade francesa, Salah Hamouri, tá? Afirmando que ele teria conspirado contra o Estado israelense,
tá? Ele já teve o seu status de residência em Jerusalém revogado. Tá? O governo israelense afirma que ele integra organizações designadas como terroristas, e essas acusações são, segundo as próprias autoridades israelenses, baseadas em evidências confidenciais que não podem ser tornadas públicas no momento por questões de segurança, ou seja, porque, por exemplo, você poderia identificar um informante, e ele será então deportado para a França. O problema é que ele mesmo, né, o próprio advogado, o Salah Hamouri, disse que isso pode abrir um precedente para outras pessoas que tenham dupla nacionalidade em Israel. De Israel, meu caro Matias, nós vamos para a Síria, né, já que o Daesh, o auto-intitulado Estado Islâmico, confirmou que o seu líder, o Abu al-Hassan al-Hashemi al-Qarishi, foi morto em combate. Essa confirmação veio na última quarta-feira, dia 30, tá? E sem muitos detalhes sobre as circunstâncias ou sobre quando isso teria ocorrido. Tá? Segundo, por sua vez, as Forças Armadas dos Estados Unidos, a morte dele foi decorrente de uma ação do Exército Livre da Síria. Exército da Síria Livre, né, numa tradução melhor. Que é um dos principais grupos de oposição ao Bashar al-Assad. E é interessante esse anúncio vir nesse contexto agora, porque ele, na verdade, muito provavelmente morreu já tem algumas semanas. Só confirmaram agora a morte dele. Então esse anúncio, nesse momento, é bastante conveniente, porque vamos lembrar o que a gente falou no programa passado. A Turquia ameaça realizar uma ofensiva terrestre contra o território da Síria. E um dos motivos do governo dos Estados Unidos condenar essa possível ofensiva turca é falar, olha, isso vai tirar a atenção, vai tirar o foco da luta contra o Daesh. Então vocês não deveriam fazer isso. Então agora você anuncia, olha, inclusive, ó, tá vendo? Os grupos de oposição na Síria, né, com apoio dos Estados Unidos, mataram o líder do Daesh, né, mataram o auto-intitulado Califa. Né? Então, olha só, vocês não deveriam invadir. Então o timing é muito curioso. Aí da Síria, meu caro Matias, nós vamos para o Irã, já que o general Amir Ali Hajizadeh, da Guarda Revolucionária do Irã, afirmou que cerca de 300 pessoas teriam morrido, cerca de 300 pessoas no contexto das manifestações, né, que começaram ali em meados de setembro por conta da morte da Mahsa Amini, ou Gina Amini. Vamos lembrar, né, que o nome originário dela, o nome curdo dela, era Gina. Né? A oposição, né, fala ali na casa de mais ou menos 500 mortes, fala de um número um pouco maior do que esse número divulgado. A mídia estatal, por sua vez, iraniana, fala em números menores do que esse. E o número de presos, né, o número de pessoas detidas, já estaria aí na casa de quase 20 mil pessoas. Então, é curioso porque é a primeira vez que nós temos um anúncio público, né, de uma autoridade do Estado iraniano de um número tão grande assim de mortes, e que mesmo assim deve ser um número, primeiro, subestimado, e segundo, na declaração dele, ele disse que eram números totais, ou seja, não eram apenas manifestantes, mas também policiais e soldados, né, policiais mortos. Lembrando que o número oficial de policiais e militares mortos está na casa dos 50, mais ou menos. Tá? Então, é uma declaração muito interessante e que mostra, né, que o tamanho dos protestos, embora eles tenham começado a perder força nas últimas semanas, né, não estão sem força, né, mas perderam parte da sua força, mas os protestos chegaram no número, chegaram no alcance, que fica muito difícil você tentar escondê-los, justamente. O Irã também sentenciou 4 pessoas à morte por terem supostamente cooperado com os serviços de inteligência de Israel, tá? E você também tem uma outra notícia iraniana. Isso, eu acabei esquecendo de colocar na parte da Copa, mas é uma notícia interna do Irã relacionada ao Mundial, já que a Procuradoria da província de Guilã
confirmou ontem, né, dia 1º de dezembro, a morte do cidadão Mehran Samak, na cidade de Bandar Anzali, que é banhada pelo Mar Cáspio, logo após a eliminação do Team Melli para os Estados Unidos na última terça-feira, dia 29 de novembro. E ele teria sido morto porque ele comemorou a vitória dos Estados Unidos, de acordo com a organização não governamental Iran Human Rights. Do Irã, a gente vai ao Paquistão, onde um integrante do Talibã paquistanês, ele realizou um ataque terrorista contra uma equipe de vacinação contra a poliomielite, deixando pelo menos 3 pessoas mortas e 30 pessoas feridas, né? Foi um ataque suicida realizado por um homem-bomba, inclusive. Lembrando que os ataques contra as campanhas de poliomielite no Paquistão e no Afeganistão ocorrem primeiro porque grupos como o Talibã ligam essas campanhas ao Ocidente, inclusive pelo fato de que em determinados episódios, né, o Atila já explicou melhor a situação, já contou melhor essa ocorrência, né? Autoridades e agentes estrangeiros utilizaram campanhas de vacinação como disfarce para operações de inteligência, então eles ligam as campanhas de vacinação a estrangeiros, e também porque você tem algumas interpretações ali, algumas teorias da conspiração que ganham alguma força, dizendo que essas campanhas de vacinação podem deixar as pessoas inférteis, né? Nada de muito diferente do que a gente viu, né, em várias teorias da conspiração sobre vacinação contra a Covid, por exemplo, aqui no Brasil, nos Estados Unidos, né, aquelas coisas, né? Então, infelizmente, 3 pessoas faleceram. E se você está nos ouvindo e você é responsável por uma criança, tá? Vacine, tá? É seu filho, sua filha, neto, neta, sobrinho, guarda legal, não sei, vacine, tá? Complete lá a caderneta, lembrando que pólio é a do Zé Gotinha, né? Ou seja, não tem nem a desculpa do medo de agulha, alguma coisa assim, tá? Então, vacine-se. E para a gente fechar esse bloco, como uma pequena roubadinha, né, o que aconteceu? Essa semana nós tivemos a atualização, né, da lista do patrimônio cultural imaterial da humanidade, né? Foi divulgado na última quarta-feira, dia 30, pela Unesco. Né? E eu coloquei no bloco do Oriente Médio porque, por exemplo, a cultura, né, das tâmaras, né, tanto o seu cultivo como modo de conserva, da colheita e tal, foi adicionado, né? Então a cultura imaterial das tâmaras, né, vai Bahrein, Egito, Iraque, Jordânia, Kuwait, Mauritânia, Marrocos, Omã, Palestina, Arábia Saudita, Sudão, Tunísia, Emirados Árabes Unidos e Iêmen. Né? E que tem até uma questão existencialista também, né, em relação às tâmaras, porque no cultivo tradicional, né, sem tecnologia, ela pode levar décadas, né? Quem planta tâmaras não colhe tâmaras. Então é uma questão de você deixar para o próximo. Exatamente, é um ditado, não sei se é um ditado, enfim, que muito boa lembrança de você, eu acho muito bonito, inclusive, isso, né? Quem planta tâmaras não colhe tâmaras, então plante tâmaras, mesmo que não seja para você colher. Mas aí também tivemos, nessa adição dessa lista, meu caro Matias, o Festival do Urso dos Pirineus, de França e Andorra, a cultura do Sai, né, o chá, né, Sai, no caso o chá, na Turquia e no Azerbaijão, o trançado de palha típico de Belarus, o Bokator, que é uma arte marcial tradicional do Camboja, conhecimentos indígenas da região de Serra Nevada de Santa Marta, da Colômbia, a dança Kolo, da Croácia, o refino, né, do rum cubano, melhor dizendo, tá? E que os cubanos vão dizer que é o único rum. Exatamente. O resto é aguardente de cana caribenha. Brincadeiras à parte. A jornada da Santa Família no Egito.
A baguete francesa, tá? A baguete mesmo. Né? E claro, quando a gente fala baguete, não é apenas a baguete, né? O pão, mas todo o processo de produção artesanal, todo o processo de distribuição, enfim. As festividades montanhosas da Grécia, as festividades da Semana Santa guatemalteca, as bandas tradicionais de cordas húngaras, o oud, né, do Irã e da Síria, o oud, que é aquele instrumento de corda que todo mundo já viu, mas às vezes não lembra do nome, né, tal. As danças Furio Odori, do Japão, o festival Al-Mansaf, da Jordânia, os artesanatos Al-Kanjar, de Omã, os Al-Redá, que são os chamados de pastoreios de camelos, né, de Omã, Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, o cultivo do café Qualani, na Arábia Saudita, o licor de ameixa sérvio, né, os Lilovica, que eu nunca tomei, a apicultura tradicional eslovena, o teatro de máscaras Taochung, coreano como um todo, a harissa, né, que é uma pasta apimentada ali da região do Maghreb, mas no caso foi uma reivindicação tunisiana, os bordados Al-Tali, dos Emirados Árabes Unidos, e a dança Kalele, da Zâmbia. Tá? Então todos eles agora são patrimônios culturais e materiais da humanidade. Então sugiro que vocês celebrem com uma baguete, com tâmaras e um licor de ameixa e ouvindo alguém tocar um oud no YouTube.